próximo orador aqui tem uma divisão de tempo, né? O Valdir e o Marcelo, mas acho que só o Marcelo que vai falar, né? Então, o Marcelo Rodan vai falar, credenciado pelo Sismar, Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e Região. O tema é assuntos ligados à saúde pública do município. O vereador Serginho vai recepcionar o nosso palestrante. Tranquilo, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde. Não me sinto tão à vontade em falar aqui, me sinto muito mais à vontade em falar para os servidores na frente da prefeitura, para os companheiros de vigilância também no local de trabalho. Mas eu não vi outra alternativa que não trazer alguns assuntos para essa casa e pedir posicionamento dos colegas vereadores. Entrei na vigilância em 2002, no dia 13 de maio, um dia simbólico, né? Poderia ser uma libertação. Mas, infelizmente, no serviço público a gente encontra muitas dificuldades. Quando eu entrei na vigilância, percebi que muita coisa que acontecia lá não trazia benefício para a população do município. A gente teve que aprender mais ou menos na raça o trabalho. Entrei inicialmente na vigilância sanitária, onde trabalhei 5 anos. As primeiras vistorias práticas que eu fiz em estabelecimentos aqui na cidade, lanchonetes, padarias, restaurantes, bares, tal, eu encontrei coisas que eu jamais imaginei um dia encontrar em estabelecimentos. Muitos estabelecimentos que trabalhavam com produção de alimentos aqui na cidade não pareciam nada com esse tipo de estabelecimento. Pareciam qualquer outra coisa, menos um estabelecimento comercial que faz alimentos para as pessoas. Os sustos foram grandes, eu cheguei a sentir nojo várias vezes em lugares que eu entrei. E percebi também, ao começar a entender um pouco dos processos de vigilância, estudar o Código Sanitário e outras normas da legislação sanitária vigente no estado de São Paulo, que parecia que os proprietários de estabelecimentos não se sentiam tão motivados a resolver os problemas que eles tinham em seus estabelecimentos. E eu fui entendendo nos processos que isso se dava por um motivo muito simples. Muitos proprietários de estabelecimentos que eram fiscalizados não eram penalizados. Ou melhor, eram penalizados, mas a penalidade era uma advertência. Raramente, alguns estabelecimentos eram multados ou tinham mercadorias apreendidas, e isso era uma prática meio comum. Não por descaso dos funcionários, não, mas a equipe foi criada de uma forma não muito adequada, como tudo acontece nesse país, né, nos improvisos. Então, o pessoal não tinha capacitação jurídica, não tinha um conhecimento específico, e as orientações que vinham de quem estava no comando da vigilância quando eu entrei, também não levavam para que os funcionários se motivassem a tentar forçar uma mudança em alguns estabelecimentos. Na mesma época que eu entrei na vigilância, uma outra pessoa que entrou, eu entrei como agente sanitário, uma mulher entrou também como agente sanitário, ela tinha formação na área de direito. E ela começou a contestar a forma como o Código Sanitário estava sendo usado aqui em Araraquara, onde o mesmo estabelecimento era autuado 1, 2, 3, 4, 5, 6, N vezes e nunca o camarada pagava uma multa, sempre saía uma advertência para ele. Ela começou a contestar a aplicação da lei aqui em Araraquara, e eu acabei também entendendo que era muito importante essa adequação. Vários outros funcionários que entraram na mesma época que eu e outros que já estavam na vigilância anteriormente também aderiram a esse movimento, e a gente começou a, de certa forma, enfrentar o pessoal da chefia na vigilância e cobrar que os processos tivessem uma tramitação de acordo com a legislação sanitária. Isso provocou uma grande mudança aqui no município. Eu posso garantir para vocês que do dia que eu entrei na vigilância para hoje, muitas das lanchonetes que as pessoas eram sujeitadas a alimentos contaminados e tal, mudaram bastante. Não está 100%, a gente não está no Canadá, mas ainda assim tiveram mudanças significativas e também na questão processual dentro da vigilância, né? As coisas começaram a andar de uma forma um pouco mais adequada. Mas é evidente que para se propor mudanças, normalmente as pessoas relutam, né? Ninguém gosta muito de estar sujeito a mudanças, e a gente enfrentou muitas coisas. Vou dizer para vocês que também no governo anterior eu também sofri algumas perseguições, senti certa pressão e tal, mas tudo num campo, eu acredito que contornável, né? Algumas pessoas sentavam e conversavam com a gente olhando no nosso olho. Fiquei algum tempo, depois de estar na vigilância sanitária, percebendo o grau de burocracia que existe no serviço de vigilância sanitária, que muitas vezes tira o fiscal da rua
para o fiscal ter que preencher uma série de coisas, e planilhas, e relatórios e tal. Às vezes uma vistoria que demora 30 minutos, só de papel depois você vai gastar 1 hora e meia para deixar tudo em ordem e encaminhar isso para os seus superiores. Vendo essa burocracia e percebendo que existia uma equipe dentro da vigilância que fazia um trabalho diferenciado, eu comecei a pedir para trabalhar junto da equipe de controle de fauna sinantrópica, onde trabalhavam, infelizmente, o seu Torres, Edson Maria Torres, que acho que todos conhecem aqui, o Marcelo Castagene, que é conhecido como Marcelão, ou Magrão, trabalhava já o Chulapa, que é o Sebastião, o Nardo, que é o motorista, e eu fiquei pedindo para trabalhar com eles, por 2 motivos. Eu enxerguei nessa equipe uma equipe determinada, uma equipe autônoma, que pegava problemas e resolvia, propunha soluções, antevia situações, fazia valer o nome vigilância. Não adianta um órgão de vigilância que corre atrás de prejuízo. Eu acredito que o sentido de vigilância é você prever as situações que podem vir a acontecer e agir nelas para evitar a gravidade dos fatos, evitar que a população seja penalizada por aquilo que possa vir a acontecer na área de saúde e meio ambiente. No início do atual governo, me foi concedida a chance de trabalhar junto dessa equipe, e eu fiquei muito grato. E logo de início, nós procuramos o vereador Chediek, acho que ele se lembra, com um projeto que nós tínhamos, que já vinha de uma certa data em nossa cabeça, propondo a criação de uma equipe multidisciplinar, uma equipe que teria integrantes de algumas secretarias da prefeitura, onde a gente faria um trabalho de vistorias detalhadas, rua a rua, avenida por avenida, quarteirão por quarteirão, casa a casa nessa cidade. Essa equipe teria membros da vigilância, da Secretaria de Obras, do Meio Ambiente e tal. A proposta não era simplesmente identificar os problemas. Nós fizemos uma proposta no sentido de percorrer a cidade gradativamente, escolhendo um bairro onde a gente tinha uma concentração maior de ocorrências e de problemas na área de vigilância. E a proposta consistia em pegar essa área, levantar os problemas e trazer soluções. Tudo aquilo que fosse da competência do município, a gente tentaria resolver. Precisaria de algum recurso, um caminhão, um trator, às vezes, uma poda de uma árvore, uma retirada de uma árvore, conserto numa rua, de um vazamento, enfim, tudo aquilo que fosse verificado seria feito. E o que competisse ao morador, a gente faria o possível para que esse morador entendesse a necessidade dessas melhorias para ele, para a vizinhança e para o município como um todo. Essa proposta nunca foi assim encaminhada, a gente nunca teve uma resposta disso. Mas isso não motivou algumas condutas minhas. Desde que eu estou na prefeitura, sempre que eu achei interessante acompanhar os servidores e o sindicato numa manifestação de greve, numa assembleia, numa reunião, eu sempre me prontifiquei a fazer isso, e sou uma pessoa que acabou me expondo nesses momentos. Eu falo o que eu penso, independentemente de qual seja o partido, eu não sou de partido nenhum, nem tampouco sou candidato a nada. Infelizmente, no atual governo, nós tivemos um problema que foi sério. Nós fizemos uma vistoria no pronto-socorro municipal, a pedido do próprio pessoal do pronto-socorro, por uma questão que envolvia, talvez, roedores, baratas e outros bichos lá no pronto-socorro. Eles pediam a pulverização de veneno no local. Só que nós não somos uma empresa particular, nós somos representantes do município. Enquanto município, nós temos que trabalhar dentro da sustentabilidade, dentro daquilo que hoje se pratica em vigilância no mundo. Então, o nosso trabalho não é focado em passar veneno em lugar nenhum. O nosso trabalho é focado em evitar que os problemas aconteçam, porque o veneno também é um problema. Então, fizemos uma vistoria detalhada no pronto-socorro, identificamos uma série de problemas, alguns pelo trabalho, problemas provenientes do dia a dia dentro do pronto-socorro, outros problemas provenientes da estrutura mesmo que o pronto-socorro tinha. Fizemos uma série de fotos, fizemos um longo relatório, e no relatório, como é praxe da nossa equipe, a gente não aponta problema. A gente demonstra qual é o problema e logo abaixo a gente já traz uma solução para o problema ou algumas propostas de solução para esse problema. Esse relatório do pronto-socorro foi parar na imprensa. E nós fomos acusados de ter mandado esse relatório para a imprensa. Eu digo a vocês que toda vez que eu fiz alguma denúncia ou que me prontifiquei a levar algo a conhecimento da população, eu fiz usando o meu nome, meu rosto, me colocando na frente da situação. Eu nunca me escondi para fazer nada disso. Fui bastante pressionado nessa época, tivemos reuniões com a secretária de saúde, onde aparentemente ela havia entendido que nós não havíamos encaminhado isso para a imprensa. Na verdade, como o relatório ficou extenso, nós entregamos uma versão impressa para quem solicitou a nossa vistoria, o nosso trabalho, e encaminhamos por e-mail 5 ou 6 relatórios para outros órgãos da prefeitura, para que
todos eles tomassem suas providências dentro daquilo. Então, a vigilância recebeu, o pessoal da CIPA recebeu, enfim, nós encaminhamos relatórios para a prefeitura. Um dia, a gente estava fazendo um dos trabalhos que são feitos pela equipe, né, e eu devo ressaltar o seguinte: eu fiz um processo contrário dentro da vigilância. Dentro da vigilância existe a falsa ilusão de que estar na sanitária é maior do que estar na epidemiológica. Talvez por causa da roupa branca, da touquinha, ou de parecer mais técnico. Eu pedi o contrário, eu pedi para sair da sanitária e vir para a epidemiológica. Exatamente porque, como eu disse, eu enxerguei na equipe de controle de fauna sinantrópica pessoas determinadas a resolver problemas para o município de Araraquara e ajudar a população, de uma maneira usando apenas os poucos recursos que nós temos na vigilância, que são muito escassos e, num certo sentido, precários também. Nesse trabalho todo, estava um dia fazendo uma das atividades que nós fazemos dentro dos nossos roteiros, porque às vezes chega uma reclamação, por exemplo, só esclarecendo para quem não sabe, né, controle de fauna sinantrópica trabalha com rato, escorpião, aranha, carrapato, cobra, enfim, todos os bichos que a maioria das pessoas tem repulsa, não gosta, tal. Marcelo, Oi. Só para não te cortar, porque não está sem tempo, o seu tempo já deu, mas eu sei que está difícil o controle. Já. Se puder, em 2 minutos concluir, Sim, fazendo vou fazer favor, o possível, tá bom? possível. Nossa, passou bem mais rápido do que eu imaginava. Eu achava que 20 era muito quando falaram aqui. Bom, então, vamos encurtar isso. Num dia, a gente estava fazendo uma vistoria numa casa de uma pessoa que tem transtorno mental, que não autorizava a entrada de ninguém da vigilância lá. Nós demoramos quase 1 ano para conseguir entrar nessa casa. Eu recebi uma ligação para vir até a prefeitura, no RH, com urgência. Chegando lá, a gente estava transferido, eu e o Marcelão. Nós brigamos muito contra isso, conseguimos reverter essa situação e tal. Continuamos trabalhando. Agora, desde o início desse ano, eu trabalhei apenas 1 semana, efetivamente. Eu fui afastado por um processo administrativo disciplinar, supostamente por ter ofendido o seu Face-Matter, que no momento que aconteceu algo que já está relatado nesse processo, em momento nenhum eu omiti aquilo que aconteceu, eu assumi e entendo que não é motivo para demissão de ninguém, mas eu fui afastado por um processo administrativo disciplinar. Fiquei em casa recebendo, muitas pessoas diziam, mas você está recebendo, o que eu faço para ficar nessa situação? Eu sempre dizia, eu não quero estar nessa situação se você gosta do que você faz. Eu gosto muito de trabalhar na vigilância, eu sou um profissional da área de vigilância do município de Araraquara e tenho orgulho de dizer isso, mas estão me tirando isso. Depois de 6 meses desse processo, que teve uma série de vícios jurídicos e vários erros e tudo, ainda assim esse processo terminou o prazo, fora do prazo vencido, saiu a publicação no jornal da minha demissão. Esse processo teve erros em sua abertura, esse processo teve erros durante o processo, perdeu-se o prazo do processo, a publicação tem erros, e ainda assim eu fui demitido pelo prefeito municipal, mesmo contrariando o parecer do advogado da prefeitura. O que eu queria dizer aqui nessa casa é o seguinte: a vigilância está enfrentando problemas seríssimos, e são administrativos. Recursos humanos também têm problemas na vigilância? São. Eu tive presente aqui numa audiência pública e ouvi algumas besteiras grandes aqui, graves, de pessoas que não sabem o que estão dizendo. Mentiras, na minha cara, eu sentei na frente da secretária de saúde que disse que estava aceitando todo tipo de ajuda da sociedade. E eu, naquele dia, tinha recebido uma recusa de um trabalho que eu estava oferecendo. Eu treinei cerca de 25 estudantes de ciências sociais aqui de Araraquara para oferecer para participar dos mutirões de dengue na cidade. Foi me dada uma recusa, eu não podia levar esses estudantes, nós tivemos que fazer por conta própria, e o Cismar também colaborou com 80% ou 90% dos recursos para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Eu tenho até o canhoto de peso que foi tirado do Yolanda Opsi, do trabalho que nós fizemos lá com os estudantes, mas enquanto ela disse aqui na frente de todos que ela estava aceitando ajuda, me foi recusada a oportunidade de oferecer essas pessoas treinar. 10 horas de treinamento os alunos tiveram para fazer esse trabalho e foi recusado. Eu queria pedir para os senhores o seguinte: queria pedir que os senhores atentassem para o fim, senhores e senhoras, né, atentassem para o fim da equipe de controle de fauna sinantrópica, que é referência nacional. A nossa equipe não é simplesmente uma equipe importante para Araraquara. Nós já demos capacitação e treinamento para vários municípios da região. Nós já demos capacitação em faculdades. A gente dá palestras nos mais diferenciados meios. Poderia oferecer uma palestra para vocês com o maior prazer. Essa equipe foi desfeita agora. Eu entendo que muito do desmanche dessa equipe se deu pela minha postura crítica. Então, acabou, pegou para cima de mim.
E acabou pegando para cima dos meus colegas. O Torres tem 35 anos de prefeitura, está encostado numa sala sem fazer nada. O Marcelão, já avisaram que ele vai voltar a fazer dengue. Não que seja demérito fazer controle de dengue, não, mas e o conhecimento desse cara com 2 graduações e uma especialização na área de saúde? Está sendo desperdiçado pelo município. E eu fui demitido. Então eu queria pedir 3 coisas para essa casa. E eu acho que elas são muito importantes para a população. Uma é que se reveja o fim da equipe de controle de fauna cinantrópica. Outra, eu peço para os senhores que revejam a situação da minha demissão, porque eu sou um funcionário dedicado, sou competente naquilo que eu faço e gosto do que eu faço. Eu não tenho advertência, não tenho falta, quase não pego atestados, exceto por doação de sangue, e acabo sendo demitido. E a terceira coisa que eu acho que cabe a essa casa, o papel dos vereadores, de fiscalizar o executivo. Sempre que um time de futebol perde 3, 4 partidas seguidas, a torcida pede a cabeça do treinador e faz uma manifestação e tudo mais. A dengue, vamos comparar com um time de futebol, está perdendo campeonatos um atrás do outro. Está sendo rebaixado. Araraquara está mal vista na área de vigilância. E nós temos um histórico de vigilância aqui muito importante, de sanitaristas importantes, que Araraquara já foi a cidade mais limpa das Américas, vocês sabem disso. Dentro disso, eu peço também... Eu gostaria que se abrisse uma CPI para investigar o que está acontecendo dentro da vigilância de Araraquara. Eu acho isso de crucial importância, porque uma série de improbidades administrativas estão acontecendo lá, o uso do recurso público não está sendo feito sem que as coisas sejam respeitadas. Eu vou passar para os vereadores, eu tentei estender o máximo para você, até para não falar que a gente não quer ter a democracia, mas eu vou estender... Eu posso concluir uma coisa apenas? Uma coisa muito importante que eu queria dizer para vocês. Eu estou tentando ser bastante forte nesse processo que eu estou passando já há cerca de 7 meses. O que mais está sendo difícil para mim é o que minha família está passando nessa situação. Minha mãe, com lágrima nos olhos, veio me perguntar durante todo o processo, por que você chega sujo em casa, trabalha do jeito que você trabalha, traz serviço para casa, faz coisas no computador usando energia da sua casa, por que você está sendo demitido, meu filho? Por que você não pode ir trabalhar diante de tantas barbaridades que acontecem naquele local e nunca ninguém faz nada? Então, o mais difícil para mim está sendo isso. Está sendo olhar para minha esposa, está sendo olhar para minha mãe e não ter uma explicação do porquê que eu estou passando por isso. Então, eu conto com a colaboração de vocês. Temos diferenças políticas, ideológicas, mas isso não importa. O que importa é a saúde pública de Araraquara, e isso está em xeque. E isso precisa ser revisto, e com seriedade. Vereadora... Alguém vai fazer uso da palavra? Vereadora Marcelinha com a palavra. Marcelo, eu quero hipotecar a minha solidariedade a você, dizer para você que a gente tem acompanhado aí há bastante tempo já a situação da dengue no município. Nós fizemos uma audiência pública nesta casa no dia 12 de maio, né, onde alguns compromissos foram assumidos pela equipe que aqui se encontrava, e o que a gente vê hoje, inclusive a minha fala de hoje, preparada para hoje, é exatamente o assunto, a dengue, porque naquele tempo nós estávamos com aproximadamente 1.300 casos de dengue, hoje nós estamos com quase 2.500 casos de dengue, e com uma situação bastante difícil, e a gente está muito preocupada mesmo, porque as pessoas que sofrem, quem teve dengue, e o João Farias teve dengue, ele já se manifestou aqui nessa plenária, dizendo que ele teve dengue, que é uma coisa muito sofrível, né? Então, assim, eu gostaria imensamente de hipotecar a nossa solidariedade. Eu acho que, pela história que eu sei, e pelo que eu acompanhei enquanto secretária de governo, o seu trabalho, o trabalho do Torres, o trabalho do Marcelão, eu sei que vocês realmente são funcionários acima de qualquer suspeita, extremamente capacitados, extremamente qualificados para o trabalho que desenvolvem. Então, eu não sei por onde passou essa demissão, mas eu tenho certeza que os nossos tribunais saberão reverter essa situação, porque as coisas que eu tenho lido da imprensa, Rodan, têm me deixado extremamente chocada mesmo, porque não é possível que a gente vivencie a situação que os agentes de endemia têm passado para a gente,
o que eles colocaram aqui, e no dia seguinte, que teve audiência pública aqui, eu tive notícia de que teve gente que foi transferido porque veio aqui, só por isso. Quer dizer, e aqueles outros 20 servidores que vieram aqui num dia em que a Secretária Municipal de Saúde se comprometeu a vir aqui conversar com os agentes e não veio, virou um processo na Justiça e virou processo administrativo, e isso é um absurdo, porque ela havia se comprometido de vir aqui conversar conosco, inclusive comigo. Quer dizer, então, eu não sei por onde está passando essa situação, é uma situação extremamente delicada, mas a gente se compromete em tomar pé dessa situação, enquanto vereadora, e se for necessário, ir até o fim para descobrir o que é que está acontecendo, por onde está passando isso, e se for necessário instalar uma SEI nessa casa, nós estaremos dispostos, tenho certeza que muitos dos colegas aqui terão interesse, com certeza, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão grave que acontece e não é uma questão político-partidária, é uma questão séria, 2.500 pessoas, e eu digo para você, mais do que isso, porque muita gente não registra. Os hospitais particulares mesmo não. Exatamente, eu sei de todo esse processo, eu acompanhei tudo isso. Então, assim, nós vamos realmente estar ao lado de vocês, podem contar conosco, porque realmente a sua demissão é um ato arbitrário, é um ato absurdo, e nós não vamos compactuar com isso. Marcelo, conte conosco, conte com a nossa solidariedade. Obrigado. Vereador João Farias, com a palavra. Marcelo, eu quero tentar separar duas questões que eu acho que elas são distintas e elas não podem ser tratadas com emoção e muito menos com cunho político. Primeiro, a dengue, de fato, hoje, é com certeza o calcanhar de Aquiles dos dois últimos prefeitos de Araraquara, do passado e do atual. Falo isso quanto líder do governo dele aqui, sem nenhuma dificuldade em deixar claro que acho que a gente vem perdendo de feio a guerra na área da saúde para a dengue. Não quero aprofundar nos motivos, porque aí temos diversos, que vai desde alguns apontados por você, até outros que são, inclusive, por características da cidade, né, por erros de um passado, inclusive, bem distante, que contribui muito hoje para a gente não ter mecanismos eficazes para enfrentar esse problema. Então, isso é fato, e aqui não precisa vir ninguém querer fazer belo discurso em cima disso, até porque, né, quero repetir aqui, que não tem ninguém, pelo menos dos dois últimos mandatos, que pode tentar fazer qualquer tipo de comemoração, de comparação, porque se teve 2.000 nesse ano e 1.500 ou 1.300 em 2008, para mim não muda nada, principalmente para quem pegou dengue, como fui eu, e magrinho desse jeito, emagreci 6 quilos na época. Né? Não desejo isso nem para meus inimigos. É muito terrível. Em relação à sua demissão, eu quero deixar claro para você que eu não tenho opinião formada. Não tive acesso detalhado ao processo, não concordo com nenhum tipo de demissão por perseguição política. Araraquara já fez isso. Em 2002, uma professora, uma diretora, foi demitida por telefone, num ato sumário, porque xingou o prefeito Edinho num evento. Foi demitida por telefone. Não teve processo administrativo, não teve sindicância, não teve depoimento de testemunha. Do local, ligou para o RH e mandou demitir a Cirlei. E aí é bom que a líder da oposição refresque a sua memória, porque fica fácil fazer indignação com o teu caso, mas no governo que esteve presente, e na época eu era chefe de gabinete do prefeito, né? A Cirlei foi demitida por telefone, no mesmo dia, e a justiça determinou a reintegração de posse dela. Ela só não se reintegrou porque já estava aposentada, o Valdir sabe disso. Espero que o Marcelo não tenha cometido com você o mesmo erro que o Edinho cometeu com a Cirlei. Quero tomar conhecimento do seu processo administrativo, diferente do caso da Cirlei. No teu caso, pelo menos foi instaurado sindicância, pelo menos foi instaurado processo administrativo. É evidente que ele pode ter erros, e aí nós vamos verificar. E me prontifico, depois de ver isso, voltar a falar com você, sem vir fazer média com você, deixando muito claro a minha opinião e fazendo uma observação. Te conheço há muito tempo. Gostaria que você sempre tivesse a mesma ponderação e maturidade para tratar das suas divergências,
como você está tendo aqui hoje. Sei que você teve uma conversa bastante deselegante com o coordenador da Vigilância Sanitária. Ele não estava lá, não foi com ele a conversa. Não, Não. ou seja, mas tratou da pessoa dele de forma deselegante. E você já nos tratou também nos microfones aqui de forma bastante deselegante. Nossas diferenças e nossas divergências, elas vão ser sempre legítimas. Sim, lógico. Mas temos que tentar sempre respeitar as pessoas. A gente vai aprendendo, né, João? Quero A gente... verificar o processo, quero te dizer que se você tem alguma denúncia de improbidade administrativa na saúde, Várias. você deve fazer, porque se elas tiver fundamentos concretos, essa casa não vai se calar, muito menos eu, tá certo? Agora é evidente que essa casa só pode montar uma SEI, né, ou qualquer outro tipo de investigação, quando tem elementos O que é uma concretos. SEI? Desculpa a O que ignorância. seria uma CPI, como você pediu, que é o nome Tá. que é utilizado Tá. em Brasília, aqui é a Comissão Especial de Inquérito, lá é a Comissão Parlamentar de Inquérito. No Certo. nosso caso, não seria uma CPI, seria uma SEI, que é esse o nome dado. Mas para ela ser montada, é evidente que precisa ter elementos concretos, né, para que subsidie e justifique a sua criação. Certo. Só isso, obrigado. Vereador Serginho Gonçalves. Queria cumprimentar a sua vinda aqui, Marcelo. Eu sei do seu trabalho. Obrigado. Muita gente, amigos meus que trabalhou com você lá. Vamos esquecer o que passou. Nós temos que ver que você... Hoje nós estamos na democracia. Você, graças a Deus, você pode falar o que você bem entender, desde que não ofenda ninguém. Lógico. Mas eu também, eu que luto pelas pessoas, para as classes menos favorecidas, para o emprego, principalmente para o emprego. E eu vou pessoalmente, eu vou lá ver o que está acontecendo, comprometo com você, fazer uma reunião, porque eu também quero ver lá, porque não é justo uma pessoa com seus ideais sendo demitida de uma hora para outra desse jeito. Então, por isso que eu falo para você, eu vou amanhã lá na prefeitura, vou ver o que está acontecendo, já falar com o prefeito, eu falo com o prefeito, entendeu? Porque eu não acho justo. Então, você pode contar comigo, sou da base do prefeito, não importa de onde que base que eu sou, mas eu não acho justo, no momento, fazer com uma pessoa que eu conheço, o profissional que você é. Eu tenho muitos amigos lá dentro, que trabalham na rua, e tem falado muito, que você luta muito para a nossa dengue aqui na cidade, vou falar assim já, né? Contra ela, né? É, contra ela, entendeu? Então... Estou à disposição no meu gabinete e prometo para você que amanhã cedo já estou lá na prefeitura para ver o seu caso. Obrigado. Mais algum vereador? Fará uso da palavra. Vereador Edio Lopes. Celo, primeiro, rapidamente também, eu não tive acesso a esse processo, gostaria de ter, até para analisar ou estudar um pouco mais o processo. Mas dizer para você que eu acho o seguinte, a administração passada, o João tem toda a razão, acho que houve falha também em relação à dengue, separar as coisas, mas você sempre foi um cara crítico, muito crítico à administração anterior. Sim. E muito crítico à administração atual. Sim. Acho que é pela sua vontade de querer transformar, de querer fazer dentro de onde você trabalha, na área que você trabalha, porque você viu os problemas que acontecia e viu que estava passando por dificuldade no município em relação à dengue. E quando você é crítico, alguns momentos, você sofre perseguição, sim. Sim. Porque você está botando para fora a tua vontade de querer transformar e você não conseguir. A tua forma de se expressar, de falar, e as pessoas às vezes não aceitam quando a gente fala a verdade. E você sempre teve coragem de assumir. Você, no microfone mesmo você falou, você foi um cara crítico e muito crítico à administração passada, crítico a essa administração. Agora, o que não dá, que você falou que houve vários erros no processo, que perderam o prazo, que perderam isso, que perderam isso, aquilo, trabalhar dessa forma. Aí, eu acho que tem que brigar. O João falou que a outra funcionária foi demitida e reverteu por telefone, reverteu. Eu acho que no seu caso também tem que ser revertido. Eu acho que a justiça que tem, estou dizendo, a justiça tem que ser feita. Esse é o problema. A justiça tem que reverter. Demora. Para destruir a nossa vida é do dia para a noite. Agora, para a gente reverter isso, aí é complicado. Então, acho que pode contar com a gente também. Eu gostaria que você me passasse uma cópia desse processo, o sindicato, puder nos ajudar a passar, para a gente ver junto o que a gente pode fazer com você para te ajudar. Obrigado e uma boa tarde para você, Marcelo. Vereador Dr. Lapena. Eu acredito que tudo começa a hora que a política se mistura com saúde, com educação, com segurança.
Eu tenho certeza que se todos os cargos de liderança fossem técnicos e não políticos, haveria um contato muito mais próximo, as ideias mais parecidas. Sim. E tudo funcionaria melhor. Com certeza. É só isso que eu quero te dizer. Matou. Tá. Eu também não vou ficar isento, porque eu não sou de ficar isento. Te respeito muito, sei do profissional que você é. Eu acho que as pessoas têm que questionar, têm que reivindicar. Eu acompanhei você nos movimentos. Mas eu vou também na linha do vereador João Farias, que é legítimo questionar. E às vezes não precisa agredir moralmente para mostrar a sua verdade. Eu acho que teve erro dos dois lados. A gente tem que analisar mesmo, saindo da parte política, o que é bom para a cidade, mas também teve excesso na sua reivindicação, porque em alguns momentos não precisava você ofender moralmente certas pessoas, que eu também, como eu conheço, sem ter a convivência com você, o profissional que você é, eu também conheço os vereadores que estão aqui nessa casa. Né? E eu não poderia ficar isento disso. Mas isso, como o vereador João Farias, tem que sair fora dessa disputa. Hoje é uma outra discussão, se é justo o que fizeram na sua demissão ou não. E a gente também tem que ter a grandeza de separar isso e analisar o fato em si. Então, a casa aqui eu procurei ser bem democrático, não procurei barrar a sua fala, estendi até passeio do que é o protocolo da casa, tá? E você vai fazer suas conclusões finais aí, você tem mais 2 minutos, e você vai ter aqui o respaldo e o respeito de analisar com clareza o que você explanou aqui hoje, tá? Então, você tem as suas conclusões por 2 minutos. Bom, apenas separando uma coisa, né? No momento da greve, o que se diz lá não pode ser considerado para me julgar no meu trabalho. Isso é uma coisa que é muito importante. No momento que nós estamos reivindicando, que nós estamos pedindo, criticando na greve, e isso eu acredito que é o que está sendo usado para a minha demissão, não pode se confundir com o que eu faço no meu trabalho. Eu dei treinamento para todos os funcionários da vigilância, inclusive os de nível superior, todo mundo passou por algum tipo de capacitação comigo, assistiu uma palestra e tal. Eu me formei um profissional. Vocês devem saber que nenhuma criança, quando o pai pergunta o que você quer ser quando crescer, ninguém olha e fala assim, eu quero caçar rato, pai. Eu quero matar barata. Ninguém tem esse sonho. Eu entrei na vigilância sem saber exatamente onde eu ia cair. Mas quando eu entrei, eu escolhi um caminho dentro de saúde pública. Eu me formei um profissional dessa área, um profissional bastante habilitado. Sempre respeitei as coisas. A minha explosão em relação ao que o senhor fez, João, se deu depois de 1 ano de assédio moral em cima de mim. Dele dificultar o nosso trabalho, dele tomar o nosso equipamento, dele proibir todos os nossos projetos que eram em benefício da população. E, inclusive, alguns projetos nossos são em casa de pessoas com transtorno mental, dependência química. É essas pessoas que nós atendemos, porque a ocorrência entra como uma reclamação de rato, quando você vai na casa, esse é o menor dos problemas. São pessoas que estão abandonadas, que muitas vezes falhas no serviço público deixam essas pessoas lá desassistidas. E aí, muitas vezes falavam, mas isso não é o papel do fiscal da vigilância, ir limpar a casa de uma pessoa, fechar buraco de esgoto. E aí eu sempre perguntava, e é o papel de quem? Eu vou lá, vejo, faço um relatório, mando, e a pessoa fica lá na míngua. Então, eu e o Marcelão sempre assumimos um papel de tentar resolver em loco as coisas. A gente pegava a situação, fazia os relatórios, mas a gente encaminhava para a CAPES, encaminhava para o fórum. Cheguei a levar a gente no banco para resolver problema de cartão, que o aposentado estava lá, esquecido, não tinha buscado o cartão novo, estava sem receber a aposentadoria. Então, uma série de coisas nós fizemos pelo benefício das pessoas dentro dessa cidade, né? E sempre foi essa a nossa preocupação. Vocês fizeram uma boa leitura. Eu não tenho essa questão de criticar porque é um partido ou outro. Eu critico aquilo que está errado, de maneira aberta. Eu não tenho vergonha de vir aqui dizer que eu critico. Mas também o comportamento que tiveram para comigo como profissional foi muito ruim. Entendeu? Ninguém explode assim dentro do local de trabalho como foi. O seu fez não estava lá, é bom que isso fique claro, porque eu já ouvi essa conversa de que eu tive uma discussão com ele, isso não aconteceu, porque ele não estava, e na verdade ele ia muito pouco no local de trabalho, era extremamente ausente. Isso eu denunciei no meu blog, que eu estava entalado e pouca gente deu atenção. Mas enfim, eu agradeço esse espaço que eu tive, agradeço as colocações que vocês fizeram, a gente sempre aprende com as coisas, agradeço sua dica também sobre a gente tentar sempre manter um comportamento mais adequado, né? Mas também digo, João, e você sabe disso, você também é um cara que às vezes explode, né? Que nem sempre a gente consegue tolerar, tudo tem um limite, né? E no caso da vigilância, o que estava acontecendo e o que continua acontecendo lá, é como foi dito pelo Dr. Lapena aqui. Uma pessoa fora da área entrou lá simplesmente com um cunho ditatorial.
falaram coisas na cabeça dele e ele julgou as pessoas sem conhecer o trabalho. E isso é muito ruim para a cidade. Eu, infelizmente, digo para vocês, eu gostaria muito de, nesses últimos 7 meses, ter trabalhado pela cidade. Eu ganho mal, eu fui um dos últimos fiscais a ser passados para fiscal 2, e isso também foi uma perseguição, porque eu tenho os títulos que eram necessários, eu treinei os outros fiscais, e ainda assim todo mundo foi para nível 2 e eu não. Mesmo com o meu processo lá dentro da prefeitura pedindo. Negaram uma vez e depois largaram meu processo numa gaveta. Saiu agora. Me mandaram embora, acho que na terça e na quarta me promoveram. Então, essas coisas que a gente passa também fazem com que nós tenhamos reações adversas às vezes. Mas em nenhum momento eu faltei com respeito com o seu Feismatter ou com qualquer outra pessoa lá dentro. Agradeço mais uma vez, então, o espaço. Muito obrigado mesmo. E conto que vocês deem atenção para essa área de vigilância, porque um trabalho bem feito em vigilância faz com que muitos recursos futuros não sejam gastos na saúde. O Dr. Lapena sabe disso melhor que ninguém aqui. E a vigilância é crucial. E eu vou lembrar, no início do século passado, anos 30, 40, Araraquara é um exemplo nessa área. Isso se perdeu. Se perdeu administrativamente, porque gente capacitada lá dentro tem, mas não está tendo espaço. Obrigado e uma boa tarde. O vereador Serginho vai acompanhar aí o Marcelo Rodan.